sou o Padre Roberto Duarte, acompanho as equipes Nossa Senhora, especialmente no setor B da região Capital 1. Eu me dirijo a todos vocês, iniciando com aquela saudação que vem de Jesus ressuscitado. A paz esteja com você. Com alegria, estamos todos reunidos para esse mutirão. É o resultado das equipes que o realizaram. Eu sei que foi um esforço muito grande que vocês fizeram para que chegássemos a esse momento de juntos assistir e ver esse belo trabalho que foi realizado, inspirando-nos ou nos deixando inspirar pelo Padre Cafarel, a sua obra, a sua ação, a sua vida, o seu dom carismático, que tem sido, eu diria, um presente de Deus para aqueles casais que desejam viver a sua santidade. O mutirão significa um esforço para colocar em comum essa vida que circula entre nós, como equipes Nossa Senhora. Saiamos, diria o Papa Francisco, das nossas equipes de base, para compartilhar essa experiência que cada uma dessas equipes vive dentro de um mutirão, para dizer assim, a vida que está dentro da nossa equipe, ela ultrapassa para que esse dom chegue também para as outras equipes. Inspirando-nos o Padre Cafarel, ou nos deixando inspirar pelo Padre Cafarel, nós nos sentimos assim como que conhecendo mais a sua vida, as suas obras, e conhecendo mais também aquilo que, como dom de Deus, chegou para a vida de cada um dos casais que fazem parte das equipes Nossa Senhora. Então esse mutirão, ele está vivendo dentro desse contexto de pandemia. Eu tenho escutado assim que muitas equipes estão cansadas, desanimadas, às vezes até perdendo o sentido profundo de ser equipe Nossa Senhora. Então o mutirão veio nesse momento tão bonito para que nós possamos nos sentir vivendo em comunhão, em unidade, vivendo essa experiência nova, e lembrando que o Espírito Santo nos lembra, eis que eu faço nova todas as coisas. Por isso, queridos casais, o modelo das equipes que nós tínhamos antes foi para aquele momento, antes da pandemia. Nós estamos vivendo um novo jeito de viver as equipes Nossa Senhora. As equipes de base necessitam descobrir um novo momento, esse momento que vai ser muito diferente do anterior. Então, por isso que esse esforço, essa espiritualidade, essa mística, nós vamos começar a nos perceber dentro de uma outra experiência. Aquilo que passou não vai voltar mais, e é diante disso que vem esse apelo, eu diria, do Espírito Santo. Eis que eu faço nova todas as coisas. O Espírito Santo está fazendo que a gente viva uma nova experiência como equipes Nossa Senhora, um novo jeito de viver as equipes Nossa Senhora. Que a nossa Mãe Maria, ela nos ajude, nos inspire, e ela também nos abençoe, e ela possa nos inspirar também, porque muitas vezes ela teve que refazer o caminho dela, mas ela sempre foi fiel ao sim que ela deu a Deus, e ela nos acompanhe também, e por sua intercessão recebamos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oi, eu sou o Cris. Eu sou a Camila. Vamos falar um pouco da vida dos pais do Padre Cafarel. Eles casaram em 1901, Ferdinand Cafarel e Elizabeth Voisin. Seus pais eram de uma família abastada. Ferdinand tinha uma empresa de comércio de palha, fitas e acessórios para chapéu. O avô materno de Padre Cafarel, Monsieur Auguste, era importante fabricante de seda.
jovial e bom vivant com adegas recheadas de pomar. Já sua avó, Madame Marie Vernat, era extremamente religiosa, austera e muito firme na educação. O apartamento dos pais de Padre Caffarel comportava uma sala com um marcante piano de cauda, onde sua mãe tocava. Era uma família super musical. Henri, o primogênito, nascido em 1903, seguido por George, 3 anos mais novo, a família sempre foi muito unida e muito bem inserida no setor têxtil da Seda. Ferdinand faleceu em 1949, quando Elizabeth foi morar na casa da Congregação Jesus de Maria. Sobre a vocação de seu primogênito, mais velha, ela confessou que ela sofreu muito com seu coração de mãe. Logo após a ordenação de Padre Caffarel, quando foi dar a primeira missa lá em Lyon, os seus pais organizaram uma bonita recepção onde reuniram primos e amigos. Elizabeth faleceu em 1952. Olá, eu sou o Gustavo. E eu sou a Luciana. E esses são nossos filhos Júlia e Rafael. A família Caffarel é natural de Vars, nos Alpes franceses. Atualmente conhecida como uma renomada estação de esqui. A família era originalmente de lavradores de terra e a profissão era passada de pai para filho. No século XVII, eles se estabeleceram como fabricantes e comerciantes de seda na região. Os ancestrais diretos do Padre Caffarel no início do século XIX eram Jean Caffarel e Marie-Aimée Rostand. Essas fotos são ilustrativas. Eles tiveram 2 filhos, Auguste Caffarel e Joseph Caffarel, que era o avô do Henri Caffarel. Joseph Caffarel emigrou para Lyon. Casou-se com Marie-Victoire Philomène Rocher, a avó de Henri Caffarel, em abril de 1865. Na mesma época, montou uma casa de comércio de miudezas, que mais tarde se especializou em chapéus de palha e artigos para modistas, ofício mantido pelo pai de Henri Caffarel. Joseph e Marie tiveram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, mas somente Jean-Joseph Ferdinand, pai de Henri Caffarel, nascido em 19 de setembro de 1867, chegou à idade adulta. Oi, eu sou a Dani. Eu sou o Diego. Nós vamos falar um pouco sobre a família Voisin. A família Voisin, ela se encontrava em um pequeno vilarejo subordinado à paróquia de Dompierre, na região de Saint-Rémy. A importância dessa família é que, dentro dos descendentes que houveram, existe um casal chamado Augustin Voisin e Agnes, que se casaram e tiveram 2 filhos. Um deles é o pai da Elizabeth, que é a mãe do Henri Caffarel. Eles vêm de uma família comerciante de seda, onde sempre muito católicos, tiveram tios sacerdotes e atuaram de uma forma muito ativa na ajuda aos judeus que vinham sendo perseguidos, inclusive fundando uma fundação, uma casa de abrigo a mães, muito importante na região na época. Olá, eu sou o José Toro. Eu sou a Cibele. Nós vamos falar da família Venat. A família Venat é a parte materna da mãe do padre Caffarel, Elizabeth Caffarel. Essa família é formada por ancestrais inicialmente agricultores que depois se tornaram pessoas importantes do judiciário, procuradores e juízes na época. Seus primos, descendentes Venat, primos de Henri Caffarel, também geraram muitos padres e religiosos. E um dos padres mais relevantes dessa história, que era primo do Henri Caffarel, é o Gabriel Venat, que foi um padre que não quis largar seus paroquianos, mesmo quando da Constituição Civil do clero. Então ele continuava visitando, fazendo visitas noturnas aos seus paroquianos. E justamente durante essas visitas, ele foi preso pela Guarda Nacional e foi exilado. Depois ele foi obrigado a atravessar o sul da França, acorrentado, e acabou morrendo, por maus tratos. Mas mesmo assim ele foi beatificado em 1995, junto com outros religiosos franceses que sofreram muito nessa época. Oi, eu sou a Cissa. Eu sou o Rodrigo e nós vamos falar sobre a família Thomasset. Eles eram proprietários de muitas áreas e também de pedreira. Uma parte da família tinha fábrica de seda.
O Joseph Thomaset se casou com Madeleine Bois e tiveram 6 filhos. 2 deles eram os mais ativos em vários movimentos católicos. Eles fizeram inclusive hospitais que cuidavam de padres, e um desses 2 é o Joseph, que se casou com Jeanne e tiveram 11 filhos. A 4ª filha deles foi Marie Thomaset, que se casou com Jean Valjean. Jean Valjean era irmão da Elisabeth Caffarel, mãe de Henri Caffarel. E Elisabeth e Marie, além de cunhadas, eram muito próximas, uma sempre visitava a outra, e as famílias frequentavam a casa umas das outras. E a família Thomaset era muito fiel à igreja, com muita fé e de caridade, com uma caridade extrema. E foi nesse ambiente que influenciou muito Henri Caffarel, que desde a sua infância, a juventude, teve esses exemplos em um ambiente em que a caridade e a fé não são palavras vãs, e sim colocadas em prática para o bem comum. Padre Caffarel publicou muitos artigos nas revistas em que foi criador e diretor. O conjunto da produção, conhecido sob sua assinatura, após digitalizada, representaria aproximadamente quantas páginas? A. 500 páginas, B. 1000 páginas, C. 3000 páginas ou D. 5000 páginas. Padre Caffarel foi também conferencista, pregador e escritor, e nos deixou um belo legado. Seus textos eram publicados em revistas de circulação periódica, sendo que foi criador e diretor das mesmas. São aproximadamente 3000 páginas. Além disso, é bem provável que nas revistas numerosas páginas sejam dele, apesar de não conterem a sua assinatura. Por fim, uma curiosidade é que os livros publicados posteriormente são essencialmente compilações desses artigos. O ofertório, chamado mais tarde de Horizonte, é o boletim direcionado a qual movimento animado pelo Padre Caffarel? A. Equipes de Nossa Senhora. B. Movimento das Viúvas. C. Equipes dirigentes. E D. Movimento dos Seminaristas. O boletim, que depois passou a se chamar Horizonte, era direcionado aos movimentos das viúvas, que eram animados pelo Padre Caffarel. Foi publicado de 1947 a 1958. Posteriormente, o movimento das viúvas foi transformado em Esperança e Vida. Encontram-se 29 textos do Padre Caffarel nesse boletim. Dentre os boletins ou revistas dirigidas pelo Padre Caffarel, qual se tornou mais conhecido? A. Carta mensal. B. Ofertório, chamado mais tarde de Horizonte. C. Aliança de Ouro. D.
Caderno sobre a Oração. A Aliança de Ouro, na sua língua matriz Lanodó, é a revista mais conhecida e ficou estreitamente ligada às equipes de Nossa Senhora, sem, contudo, ser o órgão oficial de comunicação com as equipes. Foi publicada de 1945 a 1967. Conta com cerca de 124 artigos assinados pelo padre Caffarel, um total de mais de 730 páginas de escrita. Uma curiosidade: O Nosso Dever de Sentar-se foi lançado em um de seus editoriais. Assinado por padre Caffarel, intitulou-se na época Um Dever Desconhecido. Das revistas ligadas ao padre Caffarel, qual foi a de maior duração? A. Carta Mensal. B. Ofertório e Horizonte. C. Aliança de Ouro. Ou D. Caderno sobre a Oração. Essa foi fácil, não é? A carta mensal continua sendo publicada até hoje. Ela constitui o meio de ligação, o centro de informações e instruções internas do movimento das equipes de Nossa Senhora. Entre dezembro de 1945 e junho de 1973, há 175 textos assinados pelo padre Caffarel. Uma curiosidade é que uma das obrigações dos membros das equipes durante os primeiros anos do movimento era a leitura do editorial da carta. Infelizmente, a publicação de muitas revistas não sobreviveu à própria vida do padre Caffarel, por não ter encontrado colaboradores para o suceder nesta missão. Em uma entrevista a um jornalista da France Catholique, padre Caffarel responde qual entre seus livros era o seu predileto. Este livro é A. Camille C. ou A Influência de Deus. B. O Amor Mais Forte que a Morte. C. 5 Noites sobre a Meditação Interior. Ou D. Amor, Quem És Tu? Conforme já mencionado anteriormente, os livros do padre Caffarel eram essencialmente compilações de artigos ou conferências publicados anteriormente, o que não tira seu valor dada a organização do autor, criando verdadeiros livros. Camille C. ou A Influência de Deus é um caso interessante, pois trata-se da publicação de cartas desta mística contemporânea em que transparece a ação de Deus em uma alma que se entregou a ele sem reserva. Padre Caffarel escreveu um longo prefácio e uma nota técnica para o livro, no total de mais de 100 páginas. Portanto, podemos classificar o volume entre os livros do padre Caffarel. Não faz parte do estilo de escrita do padre Caffarel. A. Escrita direcionada diretamente ao leitor. B. Escrita viva, frequentemente nervosa. C. Uso de uma ideia, uma imagem, um sentimento. Ou D. Textos longos. Padre Caffarel preferia textos curtos, mas dominava também narrativas cuidadosamente elaboradas. Nos textos transparece o conferencista, o pregador, pois se dirigia ao leitor como um ouvinte. Utilizava frequentemente uma imagem, como uma lembrança da infância, uma anedota ou encontro para ilustrar suas composições. Por fim, Padre Caffarel raramente fala de si mesmo.
não faz nenhuma confidência, mas sentimos que o que ele escreve é nutrido por sua experiência espiritual, de padre entregue completamente ao Senhor. Queridos equipistas, querida família 8B, Mãe das Divinas Vocações, agradeço imensamente o carinho, o zelo e o amor apostólico com que vocês têm conduzido as famílias e, sobretudo, também este belíssimo trabalho agora de estudo e reflexão. Imploremos o servo de Deus, Henri Caffarel, para interceder por todo este belíssimo trabalho. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henri Caffarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso Filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, invocamos o Padre Henri Caffarel para... Amém. Pela intercessão de Maria, Mãe das Divinas Vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Padre Caffarel em seu século. Inserção dele na Igreja dos anos 1930, o que se oferecia aos sacerdotes e leigos entre as duas guerras. O que se sabe da Igreja da França é que foi um período muito rico. A Frente Popular de 1936, a ascensão do totalitarismo na Europa, o pontificado de Pio XI, o início da renovação da teologia católica e o impulso dos movimentos da ação católica. Uma formação eclesiástica original. Aos 20 anos, Caffarel era um estudante de direito. Era membro da Casa dos Estudantes Católicos, que tinha por objetivo reativar a ação católica da juventude francesa. Ele militou também na Federação Nacional Católica. Até o Papa da época, Pio XI, era interessado na ação católica e a incentivava. Aos 23 anos, Caffarel sentiu o chamado do Senhor. Era considerado como uma vocação tardia. Foi então que ele conheceu o padre Gica. Este funda uma comunidade religiosa, uma espécie de ordem terceira, e Caffarel foi morar lá. Essa associação tinha como objetivo a adoração a Deus e a promoção das vocações, tudo dentro da teologia da carência. A associação do padre Gica era de extrema pobreza e muito mal dirigida. Ela fechou em 1931. Em 1928, Caffarel sai de lá e vai morar com o padre Gica na abadia de Saint-Marie de la Suze. Ele passa a estudar no Instituto Católico de Paris. Lá, ele tem como professor
e tutor, o padre Jean Verdier, que se tornou arcebispo de Paris em 1929. O arcebispo ordena Cafarel subdiácono e depois diácono, início de 1930. Dom Alfred Baudrillard ordena padre em 19 de abril de 1930. Ele permaneceu na Diocese de Paris. Nos anos 1930 e 1931, Padre Cafarel continua seus estudos no Instituto Católico, frequenta os Maritins e Meudon e tem contato com o Padre Lagrange e com o Padre Lallemand. Portanto, podemos ver que ele estava por dentro do grande círculo espiritual francês e do que havia de melhor em matéria de filosofia e teologia. Foi então que Padre Cafarel iniciou sua atuação junto aos jovens operários, na JOC. 1931-1934, ao lado da Juventude Operária Cristã. O padre Cafarel foi nomeado para a Secretaria-Geral da JOC em Montmartre, onde assumiu o apostolado da pregação, animação e partilha do Evangelho, 1931. A JOC era um SOS para muitos jovens operários e o seu lema era orgulhosos, puros, alegres e conquistadores. O movimento visava levantar a classe operária a partir dos jovens operários honestos, limpos e castos. Eles deveriam fazer frente ao comunismo ateu, irradiando o ideal cristão da justiça e da caridade. Na época, Padre Cafarel continuou a ter um pé na JOC e outro nos círculos intelectuais. 1934-1936, o secretário-geral da Central Católica do Cinema e Rádio. Em 1934, a Ação Católica resolveu tomar em suas mãos o mundo do cinema e do rádio. Monsenhor Courbet colocou o padre Cafarel nesse meio. Esta Central Católica do Cinema e Rádio, CCR, visava operar a seleção daquilo que deveria ou não ser difundido no meio católico. Após a Primeira Grande Guerra, o cinema passou a ser visto como corruptor e fonte de desleixo moral. Foi por isso que a Igreja quis fazer uma contraofensiva. Em 1931, já o Papa Pio XI inaugurou a Rádio Vaticano para que sua voz fosse ouvida pelo mundo inteiro. Fazia parte das atribuições do padre Cafarel, junto à CCR, a responsabilidade pela revista Choisir. Ele teve algum êxito ao criar uma nova dinâmica na revista, apresentando um modelo com mais páginas e aumentando a tiragem. A revista falava de cinema e teatro. Através da revista, foi desenvolvida uma política cultural e religiosa. Ela participava também das conferências sobre o catolicismo no mundo moderno, com difusão pela rádio. O cargo do padre Cafarel na Central de Cinema e Rádio o fazia viajar bastante. Sabemos que ele foi ao 2º Congresso Internacional de Radiodifusão, realizado em Praga, em maio de 1936. Lá, ele pronunciou uma locução que foi muito apreciada. Nesse congresso, ele teve um papel destacado
no combate aos livres pensadores russos que queriam influenciar as rádios. Ele costumava ir a reuniões da diretoria fora da França também, como a realizada em Estrasburgo em fevereiro de 1936. Não foi um tempo fácil e agradável esse que o padre Caffarel passou na CCR. Aconteceram muitos problemas, sobretudo referente à revista Choisir. Quando ele assumiu a revista, ela era deficitária e ele prometeu torná-la rentável. Para isso, era preciso fazer dela um verdadeiro jornal, que correspondesse à expectativa dos leitores e fazer da CCR um órgão de imprensa submetido à hierarquia católica. Padre Caffarel deixou o cargo em junho de 1936. A revista continuou com déficit, mas tinha passado de 17 mil assinantes para 28.300. A revista deixou de ser publicada em 1940. Quando suas funções na Central Católica de Cinema e Rádio terminaram, o padre Caffarel estava cansado e confuso. Ele pediu para ter um ano de licença. Queria se recolher num mosteiro para orar e meditar. Os 5 últimos anos tinham sido de uma intensa e tensa atividade. Ele precisava pensar nos rumos de sua vida religiosa. Estava indeciso, necessitava de oração e de conselhos. Sabe-se que ele não teve a licença desejada. Começou a pregar retiros e fazer o aconselhamento de jovens. Um tempo de férias para pregar retiros e reunir casais. Tem-se o conhecimento de que, em fevereiro de 1939, o Espírito Santo iluminou o padre Caffarel e alguns jovens casais para se unirem e descobrirem mais sobre o sacramento do matrimônio e a espiritualidade conjugal. Era o início das equipes de Nossa Senhora. Durante a Segunda Guerra Mundial, o padre Caffarel foi convocado pela infantaria militar para o encerramento, e foi encarregado do abastecimento. De volta da guerra, continuou dando assistência às equipes de Nossa Senhora. Em 1949, as equipes já eram um movimento organizado e possuía um estatuto. Todos os apostolados e funções exercidos pelo padre Caffarel lhe foram de grande valia para esse novo apostolado. Na carta das equipes de Nossa Senhora de dezembro de 47, encontramos um parágrafo sobre o papel do sacerdote na equipe. Ele deve dar uma contribuição doutrinária e espiritual aos seus membros. Nenhuma equipe deve funcionar sem um sacerdote conselheiro espiritual. Muito bem. Excelente. Vamos de parabéns. Queridos casais, somos a Marta e o Edson, da equipe 4B, Nossa Senhora do Divino Amor, e hoje nós apresentaremos 2 capítulos do livro Padre Caffarel. O primeiro capítulo é Padre Caffarel e a internacionalização das equipes de Nossa Senhora, e o segundo capítulo, os estatutos de Nossa Senhora. Para tanto, nós montamos um quiz com algumas perguntas, onde todos do nosso grupo participarão e farão as perguntas a vocês. Vocês terão 10 segundos para pensar
e responder, e em seguida nós daremos a resposta correta com um breve comentário. Para iniciarmos então o quiz, vamos chamar o casal Lígia e Luiz. Olá, meu nome é Lígia. E o meu é Luiz. Eu vou fazer a primeira pergunta. O movimento das equipes de Nossa Senhora veio da França. Quero saber depois de quanto tempo o movimento chegou ao Brasil. Respostas: A, 11 anos em 1950, B, 2 anos em 1947, C, no ano seguinte, em 1941, D, 4 anos em 1945 pós-guerra, E, 31 anos em 1970 após o encontro de Roma. A resposta correta é a letra A. O movimento foi criado em 1939 na França e após 11 anos, em 1950, foi trazido ao Brasil pelo casal Nancy e Pedro Moncal. Desde então, o movimento tem se expandido, sendo que hoje o Brasil é uma das regiões com maior número de equipistas. Olá, nós somos Simone e Luiz e vamos fazer a segunda pergunta para vocês. Entre 1957, data da primeira visita do Padre Caffarel ao Brasil, e 1962, o número de equipes no Brasil... Alternativa A, ficou estagnada. B, dobrou. C, aumentou mais de 1000%. D, foi reduzido. E alternativa E, nenhuma das anteriores. Qual é a resposta correta? Se você respondeu a alternativa C, aumentou mais de 1000%, você acertou. Sim, o movimento cresceu nesse período mais de 1000%, um crescimento vertiginoso que permitiu ao movimento Equipes de Nossa Senhora abranger vários estados. Chamamos novamente com vocês o casal Marta e Edson. Voltamos então para a terceira pergunta. No preâmbulo dos estatutos, existem duas expressões bem claras do Padre Caffarel, que são: A, busca da disciplina dos casais e honestidade de seus dirigentes. B, o movimento suscitar buscadores de Deus e que as equipes sejam abrigos para adultos bem-intencionados. C, a grande adesão dos casais e a receptividade em outros países. D, um espaço terapêutico agradável e encontro entre os melhores amigos. E, um clube de regras cristãs e beatos trabalhadores nas pastorais. A resposta correta é a letra B. Com isso, Padre Caffarel ressalta a importância do auxílio mútuo entre os casais unidos pelo sacramento do matrimônio para caminhar em direção à santidade pelo caminho que lhes é próprio, supondo doação total ao Cristo, chefe e senhor do seu lar. Agora vamos chamar o casal Dominique e Geraldo. Oi, pessoal, somos Dominique e Geraldo e vamos à quarta pergunta. Qual foi a influência do apóstolo Henri Caffarel sobre o caráter internacional das equipes de Nossa Senhora, uma vez que o conceito de globalização só foi estabelecido anos após a sua morte? Letra A. Ele foi considerado por ser o fundador das equipes de Nossa Senhora na França. B. Por incentivar casais a viver a espiritualidade conjugal e o caminho de santidade de casais casados. C. Por seu empenho, cuidado, exigência e atenção com as equipes no mundo todo. É melhor termos 500 equipes fortes do que 5.000 medíocres. D. Porque seus projetos atravessaram fronteiras, inclusive além-mar. E E. Todas as anteriores. Resposta certa é a... E, isso mesmo, você acertou, tinha certeza que você ia acertar.
Todas as afirmativas são corretas, pois ao fundar as equipes, o padre Cafarel, mesmo sem imaginar, estava mostrando não só um caminho de união do casal a Deus, mas também um caminho de evangelização. Foi o próprio Cristo que nos pediu: vá e leve a boa nova a todas as nações. E essa evangelização que faz as equipes do movimento que acolhe e dá aconchego, independentemente de que parte do mundo você venha. É o que sentimos sempre que participamos dos diversos encontros promovidos pelo movimento. Agora com vocês, para a próxima pergunta, o casal Silvia e Fernando. Um beijo. Olá, somos Silvia e Fernando. E vamos fazer mais uma pergunta para vocês. O padre Cafarel instituiu os estatutos das equipes de Nossa Senhora. Qual o teor desses estatutos? A. Auxílio mútuo entre casais unidos pelo sacramento do matrimônio para caminhar em direção à santidade. B. Mística. A entrada no mistério de Deus pela fé, pela participação à sua vida de amor, através do auxílio mútuo e testemunho. C. Meios fundamentais para viver a mística. Vida de equipe, reunião mensal e partes essenciais da reunião, que são refeição em comum, oração, troca de ideias sobre o tema de estudo, partilha dos PCS e coparticipação. D. Meios espirituais, denominados pontos concretos de esforço, os PCS, que são regra de vida, oração conjugal e familiar, dever de sentar-se e retiro espiritual. E todas as anteriores. E a resposta certa é? A letra E, todas as anteriores. Ou seja, a mística significa a entrada no mistério de Deus pela fé e pela nossa participação à sua vida. O auxílio mútuo nos ajuda a conhecer os caminhos e nos conduzem à união com Deus. A mística leva a uma disciplina e meios concretos de aplicá-la e desenvolvê-la, que será feito através da vida de equipe, reunião mensal em todas as suas 5 partes essenciais e os pontos concretos de esforço. Agora vamos chamar o casal Simone e Luiz para a última pergunta. Estamos aqui novamente para fazer para vocês a última pergunta do nosso quiz. Vocês sabiam que os pontos concretos de esforço nem sempre foram os que temos hoje? Quais deles vocês acham que foram os PCS, antes chamados obrigações, que foram introduzidos a partir da segunda inspiração do padre Cafarel no encontro de Roma em 1970? A. A leitura da palavra e a meditação. B. Retiro e oração conjugal. C. Dever de sentar-se e regra de vida. D. Dever de sentar-se e oração conjugal. Ou retiro e regra de vida. Qual está correto? Se você escolheu a alternativa A, você acertou. Os pontos concretos de esforço indiscutivelmente sustentam a mística e os equipistas. Em 1970, o padre Cafarel, ao pedir ajuda na elaboração de um documento pastoral sobre o amor e o casamento a pedido do Papa VI, e uma reflexão relativa às equipes de Nossa Senhora, teve uma segunda inspiração. Ele disse: Eureka! Achei! Acabo de reler a história da igreja. É tudo muito nítido. Quando há uma crise na igreja, a saída tem que ser por cima, redobrando as exigências. Como pude eu lançar um movimento de espiritualidade sem colocar como base a leitura da palavra de Deus, a meditação e a ascese? E assim introduziu a leitura cotidiana da palavra de Deus e meditação cotidiana como obrigações suplementares. A ascese, que supunha uma escolha pessoal, ficou ligada à regra de vida. Com essa resposta, encerramos aqui o nosso quiz e esperamos que vocês tenham gostado. Se ficaram curiosos e quiserem saber mais detalhes sobre os capítulos, sugerimos a leitura completa da obra, do maravilhoso trabalho do padre Cafarel. Fiquem com Deus. Somos a equipe 3B, Nossa Senhora das Rosas, contando uma história. Padre Cafarel e a Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição. No meio da oração de beatificação do padre Cafarel, encontra-se a seguinte menção:
o padre Cafarel guiou as viúvas. O amor é mais forte que a morte. Esta frase caracteriza a vocação das viúvas da fraternidade. Lembramos do hino de amor de São Paulo. O amor nunca passará. O amor é mais forte que a morte se vivido em Cristo ressuscitado. A missão das viúvas, desde a sua origem, é orar a Deus e lhe oferecer o humilde cotidiano de suas vidas, para que seu reino cresça nos lares e nas famílias, que a sua santidade ilumine a sua vida e seu amor. Essa é uma das marcas de Padre Henri Cafarel, que ajudou as viúvas a enunciar, meditar e viver a intuição do amor mais forte que a morte, e orientou e aconselhou a fraternidade por mais de 37 anos, de 1943 a 1980. Para compreender melhor, vamos contar a história. Meu nome é Marie-Françoise Buchmann, nasci numa família muito cristã. Estudei assistência social e tenho um grande sonho, me casar e ter filhos. Conheci o padre Cafarel numa conferência onde ele pronunciou: Deus não gosta do sofrimento. Nunca ouvi nenhum padre falar isso. Tenho que falar com ele. Vou preparar você para o seu casamento. Assim, adquiri minha base de espiritualidade conjugal. Sei que o amor conjugal consagrado a Deus pelo sacramento do matrimônio, fundado na rocha do Cristo ressuscitado, não pode ser quebrado nem mesmo pela morte. Nosso casamento foi adiado várias vezes por causa da guerra. Casei-me com alegria no dia 31 de agosto de 1939, mas Albert era oficial e partiu no dia seguinte ao nosso casamento. Menos de 2 anos depois, estávamos no Líbano e meu marido foi morto em 1941. Fiquei viúva aos 28 anos, com um bebê e grávida. Juntei-me com os amigos e fundamos a Associação da Ajuda Mútua a Viúvas e Órfãos de Guerra. Depois de anos trabalhando como secretária, fiz parte também de um movimento para viúvas cristãs na França. Sei que Deus não pode desdizer-se. Apesar da morte de Albert, o amor do casal deve ter continuidade. Como o padre Cafarel nos havia ensinado o sacramento do matrimônio, era ele quem deveria nos ensinar a dar continuidade. Meu nome é Anne Chavenet. Também sou viúva jovem e conheço o padre Cafarel porque ele também me preparou para o meu casamento. Vou falar com ele. Padre Cafarel, Marie-Françoise e eu gostaríamos de dar continuidade ao nosso crescimento espiritual. Sinto muito, não poderei ajudar. Não vejo claramente, não conheço a viuvez, não posso cuidar de vocês. Tenho um sentimento que temos um testemunho a dar aos casais. Testemunho? Concordo em tentar uma reflexão, mas com um grupo pequeno, nada de fazer movimento. Devemos refletir. Que bom, seremos 7 viúvas no círculo de reflexão. Com o tempo, 3 viúvas casaram novamente. Tudo era feito seriamente e a fundo. Nós 7 respondíamos os questionários com respostas às perguntas preparadas previamente e elaboradas por 2 viúvas e o padre. Baseados nas nossas respostas, ele dava o ensinamento na reunião seguinte. Esse aprofundamento nos deixou maravilhadas. Nossa descoberta da continuidade do amor humano para além da morte foi-nos confirmado na fé e da Igreja pela ressurreição e pelo dogma da comunhão dos santos. Vamos agradecer à Virgem Santa de Lourdes por tudo que ela nos fez descobrir este ano. Marie-Françoise, como vamos realizar isso com um grupo de 30 viúvas em tempo de guerra? Esse retiro aconteceu em junho de 1943. Ficamos encantadas porque Padre Cafarel sabe pregar um retiro. Foi um momento de muita oração. Ele apresentou uma síntese de tudo o que tratamos durante o ano.
Estamos todas deslumbradas e entusiasmadas. Nos sentimos erguidas após tirarem o nosso chão a mutilação da viuvice. Não temos vontade de voltar a casar e começamos a orar por nossos maridos, que estavam no início da caminhada. E falamos sobre consagração. Padre Cafael, tem algum sentido consagrar restos ao bom Deus? Voltamos a falar disso mais tarde. Diante da gruta, nós, 7 viúvas, rezamos à Virgem. Virgem Maria, dize-nos os desejos, as preferências de teu filho. Dita nossa resposta. Conduze-nos no caminho da confiança e da entrega total ao seu amor. Ó, Mãe Mediadora, a ti confiamos o nosso desejo de consagrar a Deus nossas vidas inteiras e assim de nos entregar para a eternidade àquele que foi nosso companheiro de caminhada no tempo. Nossa Senhora, ora a Deus por nós. Padre Cafarel sempre teve o desejo de fazer com que os leigos chegassem à oração contemplativa. É importante que saibam que toda essa obra não é minha, mas de Deus que trabalha com instrumentos humanos. Em novembro de 43, fizemos uma vigília de oração pelos mortos de guerra. Nós nos consagramos ao Senhor, pronunciando por 1 ano o voto de castidade. Eu questiono, ouço, procuro levar vocês a tomar consciência do que está no interior de cada uma. Depois de 3 anos, fizemos uma peregrinação com Padre Cafarel a Lourdes. Agora somos 300 viúvas, as únicas mulheres em meio a 80.000 homens prisioneiros de guerra repatriados. Durante o ofertório, Marguerite, do nosso grupo inicial, fez a oferenda de nosso sacrifício por todos os nossos cônjuges. Nós, as viúvas, vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de nosso amor, para que haja mais amor nos casais que se reencontram. Nós os oferecemos, Senhor, o sacrifício de nossas maternidades, para que os lares dos repatriados sejam mais generosos na dádiva da vida. Enquanto as viúvas permanecerem completamente oferecidas ao Senhor, nada poderá separá-las daquele que, apesar de invisível, está sempre vivo, sempre amando, unindo aquele que é o próprio amor. Ele foi seu companheiro de caminhada, ele se tornou seu companheiro de eternidade. O padre acredita na fecundidade do sacrifício das viúvas para a santificação do amor conjugal. Marie-Françoise, desde a origem há uma regra de vida, a missa e meia hora de meditação diárias, o sacramento da reconciliação com regularidade, o relatório redigido mensalmente, os recolhimentos e retiro anual. Padre Cafarel, proponho a vocês, viúvas, fazer um novo voto quando os seus filhos tiverem crescido. Doem-se à igreja, que poderia dispor de cada uma, enviando-as eventualmente a um país de missão. Apresentamos nosso projeto, o significado do nosso compromisso ao Cardeal Suhard. Ele fez muitas perguntas, nos fez definir longamente a espiritualidade que estamos trazendo. Cardeal Suhard, a mensagem conjugal vocês trazem, este amor perpetuado além da morte, é uma nova mensagem. Eu as incentivarei. Em setembro de 1957, o Santo Padre nos recebe e Sua Santidade fala a todos em francês sobre a espiritualidade da viuvez. O Santo Padre Papa Pio XII diz: a Igreja se deleita ao ver cultivar as riquezas espirituais próprias do estado de viuvez. Parece-nos que a primeira de todas elas é a convicção vivida de que, longe de destruir os laços do amor humano e sobrenatural contratados pelo casamento, a morte pode aperfeiçoá-los e reforçá-los. Sem dúvida, no plano puramente jurídico e das realidades sensíveis, a instituição matrimonial não existe mais. Porém, aquilo que constituía a sua alma, que lhe dava vigor e beleza,
O amor conjugal, com todo o seu esplendor e seus votos eternos, subsiste como subsistem os seres espirituais e livres que se devotaram um ao outro. Tivemos dificuldades de gestão. Deixei o cargo de responsável da fraternidade em 1954 e fui chamada por Padre Caffarel em 1956 e 1979. Em 1980, Padre Caffarel, após colocar todos os dons a serviço da missão, transmite o cargo de conselheiro espiritual ao Padre Pierre Chevalerie. Oração final. Nós te abençoamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és grande, Tu és santo, Tu és bondoso. Recebe a oferenda de nossas vidas pela santidade dos casais e das famílias, para que o mundo creia em Teu amor. Dá-nos sintonizar nossas vidas com a Tua vontade. Na certeza do Teu amor infinito, nós te apresentamos nossos irmãos, nossas irmãs, que sofrem chamando por Tua misericórdia. Que acolham tudo o que a Tua ternura quer lhes dar. Para a Tua maior glória. Amém. Damos graças a Deus, que enviou seu servidor, o Padre Henri Caffarel, testemunha do amor privilegiado de Deus por nós. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço a todos. Agora, como o Papa falou em francês para elas, quem vai representá-lo agora é o Padre Antônio Torres. Salut, je suis le pape Pie XII. L'Église se réjouit de voir cultiver les richesses spirituelles typiques de l'état de veuvage. Il nous semble que la première d'entre eux est la conviction vécue que, loin de détruire les liens d'amour humain et surnaturel et contractés par le mariage, la mort peut les perfectionner et les renforcer. Sans doute, dans les domaines purement juridiques et dans les réalités sensibles, l'institution matrimoniale n'existe plus. Cependant, ce qui constituait son âme, qui lui donnait force et beauté, l'amour conjugal avec toute sa splendeur et ses vouées éternelles, subsiste comme le font les êtres spirituels et libres qui se sont voués les uns aux autres. Au revoir.
Padre Caffarel, teólogo ou pedagogo, o filósofo Xavier Lacroix faz uma análise das contribuições do Padre Caffarel para a Igreja. Ele inicia pelo reconhecimento da capacidade pedagógica do Padre Caffarel, tanto nas oficinas de oração, como nas equipes de Nossa Senhora que conhecemos bem. Aborda de forma hesitante a contribuição do Padre Caffarel como teólogo, pela aparente ingenuidade, mas confirma a importância por suas contemplações da Santíssima Trindade e da própria santidade, passando também pela noite espiritual, e concluindo que sim, o Padre Caffarel é ao mesmo tempo pedagogo e teólogo. A contemplação da Trindade segundo Henri Caffarel. O Pai é o Sol. O Cristo é o raio. O Espírito Santo é a luz. Da Trindade provém a criação. A criação é a família trinitária. Fazendo pessoas felizes. É o Pai, é o Filho, criando e vivendo o amor trinitário. Olhar e criar são os mesmos atos para Deus. A redenção é a recuperação da criação. A fé segura do Padre Caffarel sobre a Trindade nos faz participar do amor de Deus através das equipes de Nossa Senhora. Muito se fala sobre o lado educador ou pedagogo do Padre Caffarel, e podemos ver nele duas características muito fortes, comuns aos dos educadores, a didática e a firmeza. De uma forma muito didática, ele era capaz de usar exemplos do nosso dia a dia para demonstrar aos casais pontos concretos do movimento. Como um exemplo, quando ele correlaciona a nossa capacidade de encontrar tempo para nos alimentarmos todos os dias, o que nos parece óbvio, com a nossa incapacidade de encontrarmos tempo para a oração conjugal. Mas ao mesmo tempo que ele era didático, ele também era muito firme e não poupava os equipistas das suas broncas, dizendo, por exemplo, que as equipes não deveriam ser creches de bons cristãos. Do ponto de vista da teologia, não podemos classificar o Padre Caffarel como um teólogo, no sentido mais amplo da palavra, mas se focarmos na oração, uma das suas áreas de predileção, ele era sim um grande teólogo. Apesar de sua tradição inaciana, ele se situa na descendência da tradição carmelita, insistindo num desapego próprio da oração, onde podemos lembrar a sua frase: o único motivo da oração é a seguinte: Deus está lá e Ele espera por mim. Para ele, o lugar de oração não seria a inteligência ou a sensibilidade, mas a vontade. Ou seja, para ele não bastava ter a faca e o queijo na mão, era necessário ter a fome. No capítulo Homem de Oração, o Padre Caffarel aborda o tema dos casais leigos e que cada século tem o seu tipo de santidade. Como no início dos séculos tivemos os santos mártires, não seria o século XX a era dos casais santos? Padre Caffarel, a partir de 1970, traz a seguinte reflexão: o homem teologal não é o homem moral. A santidade não é, antes de mais nada, um assunto de moral. Ensinem aos cristãos casados a fazer amor antes de ensinar-lhes a moral do amor. Nós sentimos-nos aliviados quando vemos o Padre Caffarel preocupado com essa inquietude que os casais leigos têm. Sobre as dificuldades da vida espiritual, surge o exemplo de interação entre Padre Caffarel e Camille C. Ele se compadeceu e se correspondia com ela, que passou por um itinerário longo e difícil em sua jornada espiritual. Com seu profundo entendimento sobre os desígnios de Deus, ele compreendia e explicava a trajetória de exploração espiritual de Camille, recomendando que ela tivesse foco espiritual para acentuar o contato com Deus e ressaltando que o fiel deve ter consciência dos movimentos diversos que a graça de Deus grava num coração renovado. A fé é mesclada de sombras e luz. Quando nossa fé está fortalecida, estamos na luz. Mas quando experimentamos alguma adversidade na vida, seja ela de natureza física, emocional, social ou espiritual, podemos reagir de duas maneiras. Como pessoas que buscam viver perto de Deus ou como pessoas que vivem afastadas de Deus. Podemos questionar e até nos revoltar com Deus, com perguntas do tipo: por que estamos passando por isso? Ou podemos ter uma atitude de escuta da vontade de Deus e perguntarmos: para que estamos passando por isso?
o que Deus quer que aprendamos? Quando o nosso questionamento busca o sentido e o propósito de Deus na nossa vida, teremos a oportunidade de descobrir o ponto de vista de Deus para a nossa vida. Como encontramos em Isaías 55:8. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Uma semana de oração é Trossu. Trúcio. Trouxe? Hoje me levanto com poderosa força. Trúcio. Invoco a Santíssima Trindade. Com trinitária fé, professando a unidade do Criador. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos casais da equipe de Nossa Senhora, esse mutirão que nós estamos fazendo é reflexo de um encontro que se deu de um jovem casal com o nosso amado fundador, Padre Cafarel. Que ele possa nos abençoar lá do céu e assim nos incentivar cada vez mais a vida de oração plena e de encontro com o Senhor. Nesse trecho do livro, um jovem casal equipista que iria participar de um retiro por uma semana conheceram o Padre Cafarel. E este os ensinou o verdadeiro sentido da prática da oração. Vejam só. O trecho que mais nos tocou é o que diz que a alma precisa orar, assim como precisamos comer, respirar e dormir. Entendemos que o que Deus quer nos mostrar com isso é o poder da oração e principalmente que precisamos alimentar a nossa alma, manter o nosso espírito leve, encher nossos corações de alegria e de bondade, e que a gente consegue isso através da oração, que é uma ferramenta extremamente poderosa, que só depende de nós, está em nossas mãos, e podemos usá-la a todo momento, em qualquer lugar, independente da circunstância. A frase que mais nos tocou no texto é que Deus nos espera sempre. Deus quer nos dizer que está sempre nos esperando para perdoar, para nos caminhar, para nos guiar no caminho certo. Mesmo sabendo que estamos com passos curtos, sabemos que estamos na direção correta e cada vez mais perto dele. O trecho que nos tocou foi: vocês devem ter cuidado para não esperar receitas com eficácia garantida. Procurem antes compreender o seu espírito. Deus nos chama. Cuidem de suas disposições quando iniciarem a oração. Não nos tornamos seres orantes sem um consciencioso aprendizado, e que não existe caminho de santidade sem a oração. É na oração e com a oração que aprendemos a fazer a vontade de Deus. Desejo com toda a amizade que tenho por vocês que sejam convencidos da urgência de fazer a oração interior. Pois eu tenho a firme convicção de que Deus os espera diariamente para se fazer conhecer e enriquecê-los com seus dons. O que Deus quer nos dizer? Que toda ação tem uma reação. E o que Deus espera de nós é a nossa atitude, especialmente na oração, que nada mais é do que uma reação à face de Deus. Escutai-o, disse o Pai, designando-nos seu Filho bem-amado. Escutar é nosso ser inteiro, alma e corpo, inteligência e coração, imaginação, memória e vontade, que deve estar atento à palavra do Cristo. Deus nos convida a preparar o terreno do nosso ser para que a palavra do seu Filho seja acolhida por nós e penetre no nosso interior. De tal forma que nosso falar e agir seja conforme a sua vontade, estando unido nosso coração ao seu coração. O trecho que mais nos tocou foi esse. Nada de fato é mais importante para vocês neste momento do que introduzir a oração interior em sua vida.
Vocês se engajam em uma aventura magnífica e terrível, da qual somente o amor pode lhes dar uma ideia. Encontrarão alegrias e provações, encontrarão o sentido de vossa vida e, se jogarem o jogo sem roubar, que consiste em dar a Cristo todo o poder sobre vocês mesmos, conhecerão esta plenitude que o amor reserva àqueles que não fogem de suas exigências, essa plenitude que o mais alto amor reserva. Deus quer nos dizer com isso que Padre Caffarel nos mostra a importância da oração interior e, através das respostas de Cristo, nos mostra o caminho para o amor pleno edificado nele. Senhor, que nós possamos buscar o poder da oração para guiar nossos passos, orientar nossos caminhos e decisões. Que nós possamos usar a oração como forma de agradecimento por tantas bênçãos e como apoio também nas horas difíceis. E que através dela possamos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, bem como estender nossas intenções ao bem dos outros. Amém. Senhor, dê-nos a sabedoria para ver o quanto seu amor é infinito e paciente. Que nossos corações estejam sempre abertos para recebê-lo. Amém. Amém. Senhor, que possamos em nossas orações estarmos atentos ao que o Senhor quer nos falar e dispostos a conectar o nosso coração verdadeiramente a Ti. Ó Pai glorioso, venho a Te pedir sabedoria nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Nos ajude a caminhar firmes na oração todos os dias de nossa vida. Amém. Senhor Jesus, agradecemos por este momento de partilha. Agradecemos por nos ensinar a verdadeira forma de Te escutar. Pedimos que nos dê força e coragem para que estas palavras gerem fruto em nós. Que Nossa Senhora Desatadora dos Nós nos ajude a transformar todo o nosso ser em um terreno fértil para acolher a Tua Palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por nos guiar e nos mostrar o verdadeiro valor da oração. Que o nosso diálogo nunca cesse e que a sua luz nos mostre o verdadeiro caminho para a santidade. Amém. Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a vossa família, a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. belíssimas apresentações, nosso mutirão chega aqui ao final. Nós queremos agradecer imensamente a todas as equipes, aos sacerdotes conselheiros espirituais, a todos que nos ajudaram para que essa formação acontecesse e, acima de tudo, a Deus por fazermos parte de algo tão grandioso que é o movimento das equipes de Nossa Senhora, fruto de fecundidade e amor.
Vocês se dedicaram, superaram as dificuldades, fizeram acontecer e mostraram que vale a pena. Pudemos, mesmo distantes fisicamente, estar juntos nessa missão, conhecer um pouco mais sobre o fundador do nosso movimento, o Padre Cafarel, que tanto nos inspira e nos ajuda na caminhada da santidade. Desejamos que tenha sido para cada um de vocês mais uma oportunidade de se fortalecer na mística das equipes de Nossa Senhora e poder atender ao apelo do Padre Cafarel. Sejam vocês, casais, os missionários dessa espiritualidade conjugal que lhes dá a vida. Fiquem com Deus, Nossa Senhora os abençoe. Sintam-se abraçados por nós. Bom final de semana, nossa gratidão e o convite para rezarem conosco agora o Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, despeça os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome.